Olá, muito bom dia! Começa agora mais um programa Simone Virtuosa e, claro, você muito mais que bem-vindo e muito mais que bem-vinda. E como sempre, eu já quero falar dos meus convidados de hoje. O programa recebe, em grande privilégio, Salvador, que tem uma agência lá no Egito. Ele vai contar tudo sobre essa inovação e também esses anos que ele tem de trabalho, como funciona. Ele faz aí um guia turístico, vai contar pra gente daqui a pouquinho no programa. E também no quadro Diva das Noivas, nós temos o desfile da marca Serboncini, vestidos de noivas incríveis para você de casa. E também no Diva das Noivas hoje eu fui conhecer a clínica, gente, olha que demais, a diretora da clínica Perfil da Beleza. Ela deu uma entrevista exclusiva de como que é o mundo das noivas, o dia da noiva, o furor, a maquiagem que na verdade a gente faz o antes, né, pra ter certeza aí que vai ficar linda nas fotos e também na filmagem. Ela conta tudo pra gente, pra você que pensa em casar, debutante, enfim, e também a renovação de votos. E claro, no programa hoje também nós temos o 9º episódio dos Missionários Kids da Paz Church. Fica comigo, o programa começa agora. E mais uma presença ilustre aqui no programa Simone Virtuosa. Eu estou falando do Salvador, direto do Egito, gente. Muito privilégio esse programa. Inclusive já tem aqui um desafio lançado. Ele vai fazer parte do programa, vai contar um pouquinho lá pra gente tudo o que acontece. E fala um pouquinho. Sei que você é palestrante, também trabalha com turismo, enfim, muita coisa, né? Super bom dia. Eu trabalho com turismo agora, né? Eu fui bancário a vida toda, me aposentei. Também agora existe banco lá no Egito. Muitos bancos. Gente, lá olha isso. Eu estou muito mal informada referente ao Egito. É, eu pensei que era só pirâmide. Não. Aliás, esse é um tipo conceito... uma ilha, sabe? Uma ilha vai lá, vê as pirâmides e volta. Esse é o conceito que a maioria das pessoas tem, ou seja, eu vou para o Egito, o que eu vou ver lá? Eu só vou ver pirâmides. Completamente errado. O Egito é um fluxo, é um fluxo de história em cada ponto, em cada local que você vai. Fora que é o local que Jesus passou. Exato, tem essa questão também. Fez grandes milagres, né? Cristo então bebê, então criança, na perseguição à morte das crianças, os recém-nascidos, a família sagrada foge para o Egito e se esconde numa cripta, chamada cripta sagrada, que é aberta à visitação. Nós temos esse no nosso tour, Tá lá nós fazemos isso, a igreja de São Sérgio e de São Baco foi construída sobre essa cripta sagrada, que fica no subsolo, e ela é do século IV. Então você vai vivenciar essa igreja. Dá para imaginar que a gente nem existia. Pois é, essa igreja é copta. Coptas são os chamados cristãos no Egito. E uma particularidade que tem isso, o nosso turista vivencia, a nave central dessa igreja copta do século IV, nós estamos falando do século IV, 396. A nave central, o seu teto, ele é feito em madeira e a madeira representa a Arca de Noé. O púlpito representa o Monte Sinai. E o Monte Sinai, e continuando a respeito da Sagrada Família, a Sagrada Família ficou por 4 anos no Egito. Então nós temos nas proximidades da igreja de São Sérgio um mapa que apresenta exatamente o percurso que toda a Sagrada Família fez, que ela ficou 4 meses, né, nessa cripta. Inclusive ao lado da cripta existe o poço sagrado onde eles tomavam a água. Então tem água lá até hoje? Ainda tem água no subsolo. Vamos lá tomar água. E aí o que é curioso é o seguinte, que aí você entra nessa cripta e você olha e você pensa o seguinte: Cristo esteve aqui. Então, ainda continua. Não, continua, exato. Mas ali é um local físico, efetivo, onde Cristo esteve. Dali ele saiu depois de 4 meses e percorreu, ele e a família, né? E percorreu por 4 anos todo o Egito praticamente. E volta para a região de Jerusalém. Isso após 4 anos, ou seja, Cristo saiu do Egito com 4 anos. Não obstante, nós temos o Monte Sinai. O Monte Sinai é algo fantástico. Eu tive o privilégio de, na passagem de ano, no amanhecer do ano novo, eu estava no alto do Monte Sinai presenciando os primeiros raios de sol do novo ano. Então, primeiros raios de sol, não é fogos.
Não são fogos, são raios do sol do novo ano que se aproxima. Bom, então é algo Jesus, assim fantástico. Então você sentiu Jesus realmente? Não, porque é o seguinte, é altamente energético o Monte Sinai. O Monte Sinai, primeiro que ele é um monte, assim, uma montanha, está em várias montanhas próximas, então, mas é um local assim que você sabe que a história aconteceu. Você sabe que é verdade, está provado. Você está num local. E os muçulmanos não acreditam a mesma nisso. coisa, já falando sobre as grandes pirâmides. Você está diante de um monumento que você sabe que foi fruto de uma história que nós aprendemos na escola, que vimos muitos filmes. Na escola, gente, olha que demais. Religião na filmes, escola. livros, coisas e tal, e você está ali à frente do monumento. Então, quando você está à frente desse monumento, você vê a grandiosidade do povo egípcio. E uma curiosidade que eu vou te colocar aqui no teu programa, que a maioria das pessoas não sabe. Quantos lados tem a Grande Pirâmide? 3 lados. Não, porque de regra ela é uma base quadrada. Eu sou matemático de formação, mas sou historiador. A base é quadrada, mas ela vai afinalando para cima. Ela é base quadrada, então ela teria 4 lados, mas a Grande Pirâmide é a única que tem 8 lados. 8 lados? Mas é interna esses lados? Ela tem uma inclinação em cada lado, tá, para o centro, e isso é uma curiosidade. Somente na Segunda Guerra Mundial, um piloto inglês sobrevoando o Planalto de Gizé tirou algumas fotos aéreas e ao entardecer, ou seja, quando o sol estava num ângulo muito baixo, e ao revelar a foto ele vivenciou que eram 8 lados. Olho clínico. Até então não se sabia que é a única Grande Pirâmide. Então é um marco. Por que foi feito? Por que foi feito assim? Desconhecemos. O fato é que isso nos leva ao quê? Voltando ao fato de eu ser matemático. Que eles tinham uma alta tecnologia, um alto conhecimento de geometria, de matemática. Mais uma prova de que foram os extraterrestres. Não, mais uma porque prova. Essa grande tecnologia mais no uma mundo, prova de que os egípcios eram muito um povo inteligentes, totalmente fora de sua época. Exemplo de Leonardo da Vinci, Michelangelo. Até porque tem os desenhos, né? Tem os desenhos dessas pessoas representando. O fato é assim, na Grande Pirâmide não há desenhos. Na Grande Pirâmide de vidas não tem. passadas ali não tem. Não, porque é o seguinte, os hieroglifos, que quer dizer escrita sagrada, representavam o seu dia a dia e mesmo o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos? Por que o Livro dos Mortos? Porque o Livro dos Mortos era o seguinte... É uma Bíblia também, não? Não, na realidade é como se fossem cânticos, né? Como se fosse um passo a passo de como você atingir o paraíso. Ou seja, a alma do morto, ele teria que... a presença de cada Deus, ele ia declamando o que está no Livro dos Mortos. Entre outras coisas, dizendo, por exemplo, que eu não roubei, eu não matei, sempre fui boa pessoa, enfim. E tudo isso ele vai passo a passo até atingir a cerimônia principal, que era a pesagem do coração. A pesagem do coração. Gente do céu, dá para ficar assim, maravilhado também. Isso está representado. O Livro dos Mortos, na verdade, não é um livro, na verdade, ele é um papiro. Inclusive tem aquele filme lá, A Múmia, né? Aquela Múmia, um filme recente e tal, que Hollywood coloca como se fosse um livro, efetivamente um livro, mas não existiam livros, eram pergaminhos, eram papiros. Tanto é que papel vem de papiro. E papiro você sabe que é uma planta sagrada do Egito, porque o caule dela é triangular. Mas enfim. Gente do céu. Triangular e... Você vai mostrar tudo isso pra gente com certeza. Com certeza. Fala um pouquinho o que acontece nas suas palestras. Eu sei que você é convidado para fazer muitas palestras, inclusive falar de extraterrestre. Então, na realidade, eu novamente pela formação, eu faço muita pesquisa no Egito sobre as coisas diferenciadas. Que ninguém comenta e ninguém sabe. Por exemplo, eu vejo, na base leste da Grande Pirâmide, existe um piso em basalto negro, e esse basalto negro tem algumas evidências de corte com serra. Ou seja... Você detectou? Isso, eu saí pesquisando e esse é o objeto. Esse é o objeto da minha palestra, é exatamente mostrar coisas diferenciadas. Mas o que eu faço nessa palestra? Eu mostro
que eles tinham alta tecnologia. O que chegou para nós, o que até agora foi descoberto nas tumbas, enfim, tudo que foi até então desenterrado, vamos dizer assim, ainda não nos apresenta esses instrumentos que eles tinham. Mas você acredita que está tudo enterrado, então? Eu acredito. Muitos metros para baixo. Assim como a gente encontra também dinossauros. Zahi Hawass, que todo mundo conhece, é um excelente arqueólogo, fantástico, foi ministro inclusive no Egito. Ele fala que nem 30% de tudo que se tem que descobrir no Egito é fato. Só um exemplo. As coisas ainda estão encobertas e enterradas. Exato, a coisa que 2 anos eles estavam fazendo as fundações para construir um prédio no Cairo e encontraram um colosso, uma estátua monstruosa e ainda não identificaram de que. Gigante? Muito grande. Não era um faraó. Era de um faraó, mas não estava com não o era cartucho. Um faraó. Era de um faraó, mas faraó. Não tinha o cartucho que identificava o nome do faraó. Mas o que acontece? Então você corre o risco, no Egito de estar plantando lá qualquer coisa e de repente você esbarrar em uma antiguidade. E na minha palestra, o que eu faço? A gente vai procurar ouro, né? Muito ouro. Aqui a gente fala que é botija. Então, ouro... Se enterrou, tá lá, é botija. O ouro no Egito era muito importante. Continua sendo, né? Porque vale muito dinheiro. Isso por muito todo, né? Mas o ouro do Egito vinha da Núbia. Aliás, Núbia quer dizer a terra do ouro, né? Então... Vamos para lá, então. Inclusive, há um papiro onde tem exatamente o registro das minas de ouro. O único problema desse papiro é que você não sabe onde está, mas existe um papiro onde tem as minas de ouro. Mas com certeza alguém vai revelar, alguém aí que já faleceu, falando do mundo dos mortos, aí como você falou do livro. Fala um pouquinho das palestras para a gente entender. Isso, voltando à questão das palestras, então nas palestras eu faço menção e apresento, né, minhas fotografias, tudo, minhas evidências, a respeito dessas coisas que são diferenciadas, que eu vislumbro em monumentos, em locais que eu por exemplo, isso que eu te falei. Não teve nenhum problema do governo te barrar, porque são coisas históricas. Não, na realidade... Coisas que de repente tem que se esconder da humanidade, a princípio. Na realidade não é esconder, na realidade são evidências que dependem do olho que enxerga. Tem algumas vertentes. Estão lá, né? Então a pessoa... Que nem, por exemplo, na base da Grande Pirâmide nós temos fósseis. Você também descobriu isso? Não, a gente tem essa informação, a gente mostra isso para nossos turistas. Via de regra, os guias não entram nesse detalhe. O diferencial da nossa agência qual que é? Exatamente propiciar coisas que os demais não fazem. Por quê? A minha história com o Egito é tudo fruto de um déjà vu. Eu tive um déjà vu na infância e presenciei uma cena num filme, Os 10 Mandamentos de Cecil B. DeMille, Will Greener, Charlton Heston e tal. 10 Mandamentos da Bíblia? Os 10 Mandamentos da Bíblia. É um filme que tem... Você acredita que 63 o déjà vu então foi de Deus, com certeza? Então, o déjà vu que eu tive foi exatamente numa cena em que Moisés abre uma cortina e eles estão arrastando um colosso de Sete I, o pai de Ramsés. E quando eu vi aquilo lá, eu falei, nossa, eu já vi isso aí, já presenciei isso. Então, a partir daquele momento, imagina, com 12 anos, criança lá no sul. E a partir daquele momento, comecei a devorar a história antiga, particularmente Egito. Então, quando eu estou no Egito, eu estou procurando evidências de coisas então, tem uma influência espiritual. Tem, espiritual, exatamente. Alguma coisa disparou dentro e me trouxe para isso. Aí eu comecei a estudar e o que você já descobriu assim? Conta pra gente em primeira mão. Então tem... Fora o que você já falou. Não, essa questão do corte de serra e tal... No piso preto. No basalto negro e tal, enfim. Não sei nem o que é, gente. Eu sei que é um piso. Deve ser maravilhoso e caríssimo. Ou de repente é raro, né? Ou é único. Não, o basalto você deve conhecer. Essas pedras, chamada pedra portuguesa, que existe nos calçamentos. Ela tem a preta e a branca, certo? A preta é rocha basalto. O basalto é uma rocha muito forte, muito dura, por sinal. Mas enfim, isso é uma evidência estranha. Conta mais. O que estaria fazendo um corte de serra esse corte não pode ter sido feito recentemente? Não, porque esse piso, toda a parte arqueológica não pode sofrer uma
interferência. Se você fizer uma restauração, você é obrigado a fazer... Mas alguém desavisado, alguém que quis lá fazer de sacanagem mesmo? Um Pode turista, ter sido, mas não somente Tem ali câmera, né? não somente ali tem essa evidência. Por exemplo, nos templos de Karnak, isso já pulando para Luxor, existe um monumento onde é uma parede em granito rosa de Assuã, Pronto, onde também tem um corte de ferro. retilíneo que não poderia ter sido feito com cinzel. Será que alguém que tentou fugir? De repente uma múmia, um egípcio que estava ali preso há muitos séculos Não, atrás, veja bem, tentou fugir? na antiguidade... Porque se é corte é porque quer cortar, quer sair, né? Quer abrir ou quer reformar. Não, olha só, mais um adendo. No Antigo Egito, o Nilo que era o divisor do mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Tá. Então, de um lado do Nilo, só há construções, templos, as próprias casas, enfim, era de um lado. Do lado que o sol se põe, que é o lado das trevas... O sol lá só se põe de um lado, é isso? Mundialmente é assim, nasce um lado, se põe do outro. Mas enfim, do lado que ele se põe, que é a parte das trevas, ali é que ficam os túmulos, ficam os templos funerários. Do lado do sol. Do lado que o sol se põe, que é onde acontece... no mundo inteiro o mesmo sol parte, se põe para todo mundo. Dependendo da sua localização, de um lado ou do outro e tal, mas é a mesma coisa. Então você vai encontrar de uma margem do Nilo somente construções que seriam casas e seriam templos de adoração. Do outro lado, onde o sol se põe, ficam as tumbas e os templos funerários. O que são os templos funerários? Cada faraó, ao assumir o seu trono, a primeira coisa que ele começava a fazer era o seu túmulo. Ele já sabia que ele ia morrer um dia, já fazia o túmulo. Até porque ele sabe que esse túmulo ia ser adorado, né? E é o Tem seguinte, uma lógica aí. na época faraônica, o além-vida era mais importante do que a vida presente. Então, o que acontece? Ele já assumia o trono, já começava a construir o seu túmulo, porque ele sabia que ele ia levar para o túmulo tudo que ele ia utilizar na outra vida. A outra vida era muito importante. Não por isso. E aquilo voltando Ia ter uma continuidade, como voltando ao que tem eu estava hoje. te falando sobre o livro dos mortos, existia a cerimônia da pesagem do coração. Por quê? Na mumificação, os egípcios faziam uma incisão do lado esquerdo, muito pequena, porque não podiam violar o corpo, e extraía todas as vísceras, à exceção do coração e dos rins. Coração e rins. Os rins, por quê? Porque os rins protegem a coluna cervical. A própria posição dos rins já está entre a coluna. Enfim, então eles tiravam todas as vísceras e iam colocar nos vasos canopos. E o que acontece? Esse coração que estava no peito do corpo, né, da múmia, vamos dizer assim. Esse coração, após ele declamar tudo aquilo do livro dos mortos, ele estaria à presença dos deuses e esse coração seria pesado contra a pena da verdade. Totalmente minucioso e usando a própria toda essa carne do mitologia corpo. egípcia é fantástica. Então esse coração seria pesado contra a pena da verdade. E esse é uma coração, balança. esse coração existe até hoje lá ou não? Nas múmias o coração está presente. Tudo com formal? Todo isso? mumificado. Não, formal não. Eles usavam natrão. Como é que era o processo de mumificação? Porque são muitos anos. Demorava 40 não apodrece. cerca de 70 dias. Todo o processo de mumificação demorava cerca de 70 dias. Por quê? Eles extraíam as vísceras, né? E depois esse corpo era colocado sobre o natrão. O natrão é uma espécie de um sal. Você sabe que o sal ele suga toda a umidade. O natrão ele fica no norte do Egito, que é uma região específica onde tem esse natrão. Então são placas enormes, como se fosse um sal. Tudo a ver com a história do país. Parece que eles fizeram de propósito isso lá, né? Os deuses de lá, vamos dizer assim. Na verdade é o seguinte. Porque até o sal da terra é usado. Porque é o seguinte, na realidade a história da mumificação, pelo menos se tem de estudos, né, é que foi acidental, ou seja, a pessoa morria e eles colocavam na areia. Como o Saara é extremamente seco, não há umidade, então o que acontece? A própria areia, o próprio calor, ele sugava toda a umidade do corpo e a pele, por exemplo, a carne, né, ficava como um couro. Devido ao sol. Os egípcios observaram isso. Então o que acontece?
A partir daquele conhecimento, eles começaram a desenvolver e chegaram a um ponto fantástico onde a mumificação preservava o corpo inteiramente. Surreal, meu Deus. É surreal. Bom, pra gente terminar essa primeira parte aqui, fala de algum caso tipo, coisas que você descobriu aí, pelo menos mais uma. O público aqui do Brasil. Uma coisa curiosa que você descobriu lá no Egito e que ninguém sabe, só você. E agora o público do programa. Nas minhas palestras o pessoal fica sabendo exatamente dessas coisas. Dá um spoiler de mais alguma coisa. É uma história, por exemplo, no Museu do Cairo, no antigo Museu do Cairo, existem alguns pés de cadeira, de mesa, trabalhado na madeira, e a madeira era raríssima no Egito Antigo. E esses pés de mesa, eles foram torneados. Então, não é porque... Não podia, porque é o seguinte... Não é porque empenou? Devido a muitos anos? Torneados é o seguinte, quando você coloca uma peça num torno, esse torno gira e você vai fazendo desenhos na própria madeira. Entendi. Um detalhe. É cultural deles fazer desenho. Mas nós estamos falando do faraó, da época dos faraós, né, Egito Antigo. Uma coisa é o seguinte, os egípcios não conheciam a roda até os Hyksos. Então, somente foram conhecer com a invasão dos Hyksos. Então, que equipamento, que mecânica eles tinham para poder lapidar a madeira de forma tal que só poderia ter sido feita com um torno. Ou seja, para girar um torno... Você não acredita na tese de que foi uma pessoa que já morreu, então? De repente foi uma alma que morreu, ela se materializou com esse aparelho e fez isso agora. É uma possibilidade. Não, isso aí nós estamos falando de história de 3.000 anos, então é uma peça de madeira que você tem de 3.000 anos, isso não foi lapidado atualmente. Então, não atualmente, mas alguns anos aí, muitos anos. Não é só nenhuma nem duas. Uma curiosidade porque fantástica. Porque é um mundo muito espiritual. Só para você ter uma curiosidade muito fantástica da múmia de Tutankhamon. Como eu te falei, né? No processo de mumificação demorava 70 dias, então tinha essa parte do natrão que sugava toda a umidade do corpo, deixava o corpo seco, a pele como se fosse couro e tal. E aí havia o embalar. Eu tô imaginando como querer fazer bolsa, sapato com couro humano, porque viu o couro realmente. O embalar com as faixas, né? As faixas de linho, chegavam a 4 km de comprimento de tanta faixa que passava. E nessas faixas eles iam colocando perfumes, ungüentos e os amuletos. Os amuletos eram importantes porque cada amuleto tinha a sua proteção ao morto. Mas enfim, Carter, quando abre o sarcófago de Tutankhamon, encontra a múmia de Tutankhamon, ele ficou curioso, porque ele viu que Tutankhamon levava ao lado dele um punhal. E é uma coisa atípica, porque via de regra era enfaixado junto com amuletos, não com um punhal. Para se defender, talvez? Um além-túmulo seria meio curioso, mas enfim. Recentemente fizeram uma análise aliás, esse punhal está em exibição no Museu do Cairo. Eles fizeram uma análise da lâmina do punhal, porque a lâmina do punhal não enferrujou. Então fizeram análise desse punhal. Então não é uma coisa desse planeta. E não é mesmo. Essa lâmina... Então é do lâmina, não, mas... não deixa de ser extraterrestre. A lâmina, ela tem a liga metálica tem uma alta concentração de níquel, que não existe em nenhum mineral na Terra. Ou seja... No planeta Terra, mas nos outros planetas... Ou seja, esse mineral que eles forjaram o punhal, ele caiu do céu. Ou seja, veio de um meteoro ou de um meteorito. E ele tem o formato disso mesmo? É um punhal. Então alguém elaborou, alguém fez? Não, o que aconteceu muito provavelmente foi o seguinte: esse meteoro, o meteorito, caiu no Saara, né? E os egípcios perceberam isso. E o meteoro, atualmente, quando você vê um meteoro ou mesmo um meteorito, você vê ele como se fosse uma estrela cadente. É uma luz que está caindo do céu. Para os egípcios, na antiguidade, se veio do céu, é divino. Então, muito provavelmente, o que os egípcios fizeram? Viram aquilo cair, foram até o local da queda, viram o meteoro ou o meteorito, do seu tamanho, e forjaram o punhal. Então Tutankhamon adorava esse punhal, provavelmente acompanhou ele durante
Com certeza, período uma de peça vida rara, dele. um momento atípico E até não sabe de onde acompanhou, vem. e acompanhou na sua múmia, no além-túmulo. E Carter não tinha como saber isso, porque ele não tinha tecnologia naquela época. Então Ele deve ter poderia muita saber foto disso. desse punhal, deve estar no museu lá. Ele está no museu e é realmente fantástico, é uma coisa assim. E é uma curiosidade, entende? Então você precisa saber dessa parte, né? Dessa parte Para poder histórica. entender porque que Para ele tá poder lá saber por numa que o caixinha de punhal vidro, né? estava acompanhando a múmia de Tutankhamon. Bom, a gente volta com mais assuntos incríveis, claro, com o Salvador. Salvador, deixa aí o Instagram do pessoal de casa. Claro, nosso Instagram é Luz of Egypt, nosso Facebook também, e estamos, nossa agência está no Egito para atender todos os brasileiros interessados em coisas curiosas e estou aqui para tirar quaisquer dúvidas que se apresentem. Bom, e conhecer também um pouco mais da história de Jesus, vivenciar tudo isso aí do Monte Sinai que você falou. O Monte Sinai é algo Só de fantástico. ele falar e ficar nossa- maravilhado, tenho certeza que você vai O Mar Vermelho ficar também é impactado. algo muito importante. O Mar a ser Vermelho olhado. abriu, é maravilhoso. Bom, já volto com você de casa com mais pessoas ilustres, claro, aqui no programa Simone Virtuosa. E agora estamos chegando com os missionários da Paz Kids para você de casa. Vamos acompanhar juntos? Ei, curta nossos vídeos no YouTube, comente e compartilhe com seus amiguinhos. Almirante Arão? Almirante, aqui é da Cidade da Paz. Precisamos da sua ajuda urgente. Que houve? Sabíamos que isso iria acontecer por estarmos sem as joias. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. O que aconteceu? O exército da Ilha da Violência está se preparando para nos atacar. E sem a proteção das joias, vamos precisar de toda a ajuda possível. Pode nos ajudar? Sim, é claro. Vou reunir com os missionários. Vamos juntar nossa fé e nos preparar para a batalha. Obrigada! Eu sabia! Obrigada! Sim! Claro! Muito obrigada! Muito obrigada! Malévola? Eu nunca te vi sorrindo assim. A senhora inventou um apelido novo pra mim, né? Um apelido lindo. Eu sei. Não, Minimal, minha querida. É que eu acabo de receber excelentes notícias. Minha querida? Nossa, deve ser notícia impressionante mesmo. Mas é que toda vez que a gente faz um plano, dá errado, né? Mas conta aí, o que que é? Sai, sua filhote de cruz credo. Você sempre foi chata assim mesmo? É que eu acabo de receber muitos elogios dos nossos superiores. Eles me elogiaram porque eu roubei as joias. Eles agora podem planejar a invasão àquele mundinho e destruir aqueles seres humaninhos que lá habitam. Que legal, que legal, que legal! Já tô pensando na invasão que a gente vai fazer e na destruição. Você não vai. Sua missão é outra. Atacar a professora Esther. Mas Malévola, eu sempre faço isso e dá errado. Deixa eu ir um pouquinho lá na invasão, fazer um pouco de destruição, por favor. Sou eu que mando aqui. O seu trabalho é encher o coração da professora Esther de impaciência. Estamos entendidas? Vá, agora saia logo daqui. Anda! Tá bom, chefe. Eu vou ignorar a sua frase agora, porque a minha felicidade é tamanha que eu não posso me irritar com você.
Alô, almirante? Olá, professora Esther. Queria saber se os missionários já chegaram da sua missão na Terra. Ainda não, mas já deixei avisado que você queria falar com eles. Eles não vão demorar, né? É uma situação de extrema urgência. Acho que não, mas você pode me falar do que se trata? Eu aviso pra eles. Não, vou esperar até que eles cheguem. A missão deles também é muito importante para o reino de Deus e não quero que eles sejam atrapalhados. Vou esperar até que eles cheguem. Tá bem, almirante. Vou te mantendo informado. Tchau. O que será de tão importante assim que ele não quis falar pra você? E se os missionários não estiverem prontos pra isso? Se atrasarem? Eles podem se atrasar. Ou o almirante não, ele pode se atrasar também. E pode dar errado. Pode destruir a nave pode ser destruída. E o Abrãozinho nunca se veste direito. Imagina se acontece tudo errado assim. Nada. Ai, gente do céu, como será que tá essa missão? Deus, eu oro em nome de Jesus por esses missionários, Senhor. Que dê certo essa missão. Mas você acha que vai dar certo mesmo? Agora que eles tiveram que voltar rápido ainda, você acha que deu certo? Em nome de Jesus, Senhor, também peço pelo almirante Arão, Pai, que o Senhor dê sabedoria pra ele. O quê? Não dá tempo disso. Você lembra do que ele falou? Vou repetir. Urgente! Urgente! Não dá tempo disso. Você vai ficar aí orando, fazendo essas coisas aí? Vai logo, vai! Realmente, eu acho que não tenho tempo de orar agora, não. Eu vou resolver esse negócio aqui. Vamos ver como é que eles estão. E então, tudo certo com a missão? Sim, eu já irritei a professora e deixei ela bem impaciente. Agora a gente pode ir pra invasão? Claro que não, sua jumenta. É importante que a professorinha permaneça impaciente até o final da invasão. Não entendi. Eu vou ter que desenhar para você entender. É o seguinte, é muito importante que a professorinha continue impaciente. Porque as pessoas impacientes, elas perdem o foco naquele lá de cima, sabe? Param de ouvir a voz dele e tentam fazer as coisas sozinhos. Entendeu agora? Não entendi. Mas como é que você consegue ser tão burra desse jeito? Presta atenção, cabeça de ostra. Se ela parar de ouvir a voz daquele lá em cima, ela não vai saber o que fazer. Vai perder a fé. E aí, eles não vão ter forças para lutar contra a gente. E a nossa invasão vai ser muito bem sucedida. Então quer dizer que eu faço parte da invasão? Eu me sinto importante. Então volte lá. O almirante vai falar para eles sobre a invasão. É muito importante que a professorinha continue impaciente, sem ouvir a voz daquele lá. Você já sabe quem é. Tá bom. Ai, professora, foi tão incrível. Deus agiu de uma forma tão maravilhosa. Que legal, que legal. Vamos lá, a gente tem que ligar pro almirante Arão. Tá, bora lá. Olha só, vamos ligar pro almirante Arão, tá bom? Vamos lá. Olá, missionários! Como vocês estão? Que bom que chegaram. Como foi a missão? Então, foi muito. Foi demais. Uhul, foi demais. E aí, almirante Arão, o que foi que você queria falar com a gente mesmo? Eu estou indo para a escola porque temos que entrar em guerra espiritual. O exército da Ilha da Violência acaba de invadir a Cidade da Paz, que ficou desprotegida por causa do furto das joias. Sabia que era coisa ruim. Será que vocês vão conseguir combater esse exército? E se conseguirem, e se puderem, né?
não vai dar tempo pra ficar orandinho assim, né? Tem que ir logo. Ok, missionários, comecem a preparar suas armas. Vejo você quando chegar aí. Você viu como a professora correu para arrumar as coisas pro Almirante Arão? É, ou como ela tremeu quando o Almirante Arão deu notícias da batalha. Ou como ela nem ouviu sobre a nossa missão porque ela tava muito agitada. É, hoje ela tá realmente estranha. Eu acho que devemos falar com o Almirante Arão sobre isso, não acha? Sim, vamos ligar pra ele? Olá, missionários. Aconteceu alguma coisa? Sim, Almirante. Alguma coisa aconteceu sim. A gente tava querendo a ajuda do senhor. É sobre a professora Esther. Ela tá tão agitada e parece que ela tá tão ansiosa pelo futuro que ela quer fazer tudo de uma vez. Isso se chama impaciência. Parece que o inimigo já começou a batalha e está tentando atingir a professora Esther antes de chegarmos à Cidade da Paz. E o que isso quer dizer? Se ela comer, melhora? Isso é um truque do inimigo para que a professora Esther tire a Deus dos seus pensamentos, perca a fé e pare de esperar e confiar em Deus. Mas será que a professora não tem razão? Este é um momento muito difícil, a gente tem que agir rápido. A palavra de Deus nos fala para sermos pacientes, mesmo nos momentos difíceis, e sempre buscarmos ouvir a voz de Deus para sabermos como agir. A paciência também é um fruto do Espírito. Olha o que Romanos 12:12 diz. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem nas orações. Então, se não tivermos paciência, quer dizer que a gente não vai ouvir a voz de Deus porque a gente vai estar muito ocupado tentando fazer do nosso jeito? Isso mesmo, Cristina. O que nos leva ao nosso ponto principal de hoje. A paciência me faz ouvir a voz de Deus. Vamos decorar nosso versículo para ajudarmos a professora Esther. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Na tribulação. Perseverem na oração, perseverem na oração, perseverem na oração. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Na tribulação. Perseverem na oração, perseverem na oração, perseverem na oração. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Professora, será que a gente poderia falar com a senhora? É muito importante. Ah, rapidinho, porque eu tô com pressa, eu tô tentando achar um negócio aqui. Então, falamos com o almirante e ele falou que o inimigo já começou o seu ataque.
Ah, não, aonde? Vamos logo resolver isso, estamos sem tempo. Não, professora. O ataque foi aqui mesmo. Ele te atacou. Ele está jogando pensamentos na sua mente para deixar a senhora impaciente e não conseguir ouvir a voz de Deus. Vocês estão certos. Eu realmente ando muito impaciente, não é verdade? Olha, eu nem quase orei, eu achei que podia fazer do meu jeito. E olha só essa bagunça que eu fiz, gente. Vocês têm toda a razão. Eu tava errada mesmo. O almirante nos mostrou algo que está escrito em Romanos 12:12, que fala assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha, eu não sei se seus chefes vão ficar tão bravos assim. Porque a professora Esther, ela descobriu o plano. Descobriu. Mas eles ainda vão invadir mesmo assim. Não vão ficar. Sua descabeçada! Você colocou a invasão em perigo sem estar lá! Como pode ser tão incompetente? Se eu tivesse lá, isso não ia ter acontecido. Você ainda tá falando, sua barata descascada? Eu já não disse pra você que quem manda aqui sou eu? Você volta já lá e arruma todas as besteiras que você fez. Estamos entendidas? Sim. Já! Vai! Oi, Almirante Arão. Já chegou? Ainda não, mas falta pouco. Olha, a Ilha da Violência acaba de invadir a cidade da paz e estamos em guerra. Tu avisa aí aos missionários. Já vou chegar e vamos falar dessa situação. Ah, vou avisá-lo sim, pode deixar. E vamos estar pedindo a direção de Deus. Tchau. Como assim orar agora? Orar agora? Isso tudo tá acontecendo por causa da sua paciênciazinha toda aí. Você não faz nada, não levanta pra fazer nada e ainda quer orar. Ah, não. Vamos fazer alguma coisa, sai daí. Ah, eu escolho ser paciente, ouvir a voz de Deus. Inclusive, eu vou até orar e Deus vai me mostrar o que fazer. Vou chamar os missionários. Deus me falou como devemos enfrentar o inimigo. Obrigado, missionários, por me ajudarem a lembrar que a gente precisa ser paciente em tudo e orar e ouvir a voz de Deus. Vocês são demais. E agora que ouvimos a voz de Deus, nós conseguimos nos organizar para vencermos a batalha. É verdade! E quando ouvimos a voz de Deus, a nossa vitória já está garantida! Uhul! Yes! Ah, Almirante, que bom que você chegou. Agora podemos compartilhar o que Deus nos mandou fazer para enfrentar tudo isso. Claro, mas primeiro eu tenho que falar quem está liderando esse exército e as armas que precisamos para derrotar. Estão prontos, missionários? Tudo posso naquele que me fortalece. Que bom, porque nosso inimigo é... Missionários, eu também quero muito saber quem é esse inimigo misterioso que o Almirante vai nos contar. Mas vamos colocar em prática o que aprendemos hoje e sermos pacientes. Vimos que devemos ser pacientes em todos os momentos, inclusive nos difíceis, e confiar que Deus está cuidando de tudo e que Ele vai falar o que temos que fazer. Vamos repetir mais uma vez o nosso versículo de hoje. Repitam comigo. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. E o nosso ponto principal? A paciência me faz ouvir a voz de Deus. Uau, que demais! Até a próxima semana, pessoal! Vamos descobrir quem é esse inimigo e como os nossos missionários vão derrotá-lo. Transmissão encerrada! E agora no programa chegando Diva das Noivas. Roda a vinheta.
agora uma entrevista exclusiva com esse espaço maravilhoso. Claro que eu vou mostrar para vocês de casa cada cantinho maravilhoso para você realizar o dia da noiva, o tão sonhado dia da noiva, que também faz parte. Estou aqui com a CEO, a Conceição, percussora desse lugar maravilhoso. Bem-vinda, tudo bem, Conceição? Obrigada, tudo bem? Bom, como não estar bem num lugar maravilhoso como esse? Eu sempre falo que o estresse fica fora do casamento, mas no dia é difícil, né? A noiva realmente fica estressada. Ela vem pra cá, faz o furor, tem aí os mimos, tem a comidinha dela, café da manhã, almoço, tudo preparado com carinho. Mas conta pra gente como que é esse empreendimento e como foi essa inovação na sua vida. Da onde que veio esse sonho de cuidar dos sonhos das mulheres? Olha, que não é só casamento, né, Conceição? Não. A gente vai falar muita coisa aqui. Na verdade, assim, eu sempre tive esse sonho de fazer algo que eu amo, né, assim. Então eu fiz alguns cursos, eu fiz curso de cabelo, de unha, enfim. Só que eu não me identifiquei, né? Então quando eu comecei a fazer a faculdade de estética, então eu vi que era aquilo que eu amava fazer, que lidar com a beleza, né? Cuidar das pessoas, né? Então isso pra mim era autoestima, né? Nossa. São vidas. Então o meu sonho era trazer tudo de bom para essas pessoas, né? Para melhorar, né, a autoestima delas. Bom, com certeza você faz isso aqui, eu estou maravilhada, gente, tanto na estética quanto nos procedimentos. Conta pra gente, pra mulherada de casa, o que a gente pode esperar aqui no seu espaço. O que tem de maravilhoso? Eu já sei, claro, já quero aproveitar tudo, mas conta pra gente conhecer um pouquinho mais do trabalho. Olha, aqui hoje eu tenho tudo, né? Eu tenho toda a parte de estética facial, corporal, né? Desde a... de tudo, eu quero saber, conta. Então eu tenho... Tira a barriga? Tudo. Tira a celulite? Tudo, celulite, harmonização dos lábios também, harmonização, gente. Tudo. Conta pra Então gente, hoje eu tenho um espaço completo, né? Eu tenho tatuagem, né? Eu tenho toda a parte de cílios, né? Eu tenho 2 meninas que fazem, né? E tenho a manicure, né? Tenho podóloga, tenho biomédico, né? Que faz toda a parte de estética. Enfim, eu tenho... Pele no geral, massagem... Tenho tudo, e as pessoas adoram, né? E isso é o que eu fiz pra mim, é um sonho. E o sonho está se realizando, né? Comecei sendo empregada e hoje eu sou dona desse espaço e pretendo crescer muito mais. Bom, tenho certeza que é um dom, Deus sempre prioriza o dom que a gente tem, porque Ele que dá, e também realiza sonhos. Sim. Você está aqui hoje porque Deus realmente Com certeza. conhece seu coração, sabe que você vai fazer a diferença, não é números, não é só cuidar e ganhar dinheiro. É realmente fidelizar essa cliente e ela sai daqui satisfeita, renovada, com uma vida nova. A gente sai até da depressão, depois que passa por aqui, né? Conta pra gente como que é. Então, tem pessoas que chegam pra mim e falam, nossa, quando eu cheguei aqui eu achei que eu não ia conseguir, né? Que eu achei que eu não ia conseguir chegar no resultado que eu cheguei. Então a gente tem que trabalhar também não só a parte estética, mas o psicológico dessas pessoas, né? Que elas chegam com uma autoestima muito baixa. E aí você mostra também o antes e depois, Sim, que tem lá no Instagram, sim. fotos maravilhosas. Mostra o antes e o depois, que é possível sim chegar no desejo que elas sonham. Sim, e elas me agradecem assim, tanto que hoje eu tenho mais de 2.000, não sei se é muito, né? Mas assim, eu tenho mais de 2.000 clientes no meu WhatsApp, assim. Fidelizou 2.000 Fidelizei. pessoas, não é? Eu amo isso. Eu amo isso, sabe? Você deixar a pessoa feliz, né? A pessoa fala, nossa, como? Elas me chamam de como, né? Você é maravilhosa. É mais fácil, eu também costumo chamar as pessoas pelos primeirinhos. A gente fica com preguiça de falar, né? Mas isso não é assim um mérito meu. Eu falo que é um dom que Deus me deu, né? Eu fiz meu curso, não foi numa faculdade top, assim, né? Mas Deus me deu esse dom de trabalhar, de passar isso para as pessoas, né? E eu sou feliz com o que eu faço. Hoje eu amo o que eu faço e estou conquistando cada vez mais. Bom, eu sempre falo que a faculdade, claro que é importante, mas Sim. o que vale é o aluno, Sim. quanto você consome disso, e A também os busca de ótimos conhecimento. professores. Isso. Também não só a faculdade, né? No dia a dia, na prática também, Sim. você vai ganhar seu know-how aí. E conta pra gente o que mais tem aqui. Dá pra tirar celulite, dá pra tirar barriguinha, essas manchinhas que a gente tem, na verdade, pintinhas Dá na pra pele. tirar tudo. Lá tá escrito que é só pra negras, é mais comum para as mulheres negras. Eu não sou Sim. negra e eu tenho essas pintinhas. Mas dá pra tirar tranquilamente. Até é Tranquilo. mais fácil, né? Porque eu costumo dizer que a pele negra, ela é uma pele maravilhosa, mas ela precisa de cuidados bem mais especiais, né? E não envelhece muito. Não. A pele negra é bom por isso, né? Porque você pode estar lá com 50 anos e tá com a pele de 30. E
Vindo aqui também, com certeza, né? E aí você faz também o Dia da Noiva. Vamos Sim. falar do Dia da Noiva, que é primordial aqui no programa, no quadro Dia das Noivas. Conta pra gente. No Dia da Noiva, eu não trabalho na parte estética, eu não trabalho com emagrecimento, com perca de medida, nada disso. Eu fico disponível pra noiva. Porque eu acho que tem que ser assim um dia mais que especial pra ela. Então eu cuido de toda a parte do almoço, do jantar, depende do horário, né? Louça. Madrinhas junto também, toda a confusão. Tudo. Depende da noiva, né? Tudo. Depende da Então, família. assim, eu me preocupo com isso. Então, um dia antes eu já preparo tudo. Eu já deixo preparado tudo que dá pra eu deixar. Do que ela come, do que ela não come. Exatamente. O cardápio. Eu falo, olha, o que você gosta de comer, o que você gosta de beber. Porque eu acho que assim, um Se ela sonho toma da um pessoa. remédio, né? Sim. A gente esquece na loucura. Exatamente. Você vai entrar no ofurô. Se você tem uma pressão baixa, você pode ir lá desmaiar, entendeu? Então eu tenho que ter uma ficha de anamnese para saber se de repente ela tem uma pressão baixa. Se ela tiver, eu não vou deixar ela lá 20 minutos no ofurô. Claro que não. Lá tem sais, né? Então a pessoa vai relaxar muito e ela vai ficar com a pressão mais baixa e aí vai dar problema para mim, né? Com certeza. E Então, ela não vai realizar o grande não sonho vai. dela, vai deixar Então muitas eu fico ali pessoas sempre Ninguém do se lado. preocupa com isso, né? Na verdade. não Já fiz se vários dias da preocupa. noiva e ninguém nunca se preocupa. Não se preocupa. Se eu tenho algum com a- problema existente. Exatamente, a gente tem que se preocupar. Porque é algo assim, é um sonho delas, né? O dia da noiva, eu já falo pra mim. Até porque tem o making off, tem a família Sim, envolvida. É um dia sim. pra tirar o estresse dela, Sim. pra ela chegar no casamento plena e bonita. Então eu me preocupo com tudo. Eu falo, gente, eu sou esteticista, mas hoje eu não sou esteticista. Hoje eu vou ficar só com a noiva, madrinhas, enfim, É o a dia equipe, dela. né? Porque é o dia dela, tem que ser um dia especial pra ela, né? Se preocupar com o buquê se chegou, se Com não buquê, chegou. com vestido, então eu falo, um dia antes você tem que me trazer vestido, tudo que você vai usar. Pensou, gente, que diferencial? Já faz o tem que sapato, fazer já isso. faz o pé e mão. Sim, É indicado tudo. fazer um dia Tem os antes. dias certinho pra fazer o pé e mão, a depilação, tem todos os dias certos pra isso, porque não é no mesmo dia tudo, né? Então a gente fala, olha, tal dia você vem, faz isso. Então assim, É realmente um cronograma. tudo Depois que ela já bonitinho. escolheu tudo pro casamento. Aí a lua de mel. Você já pensou você colocar lá um cardápio pra noiva e ela, eu não como isso, e aí, você vai fazer o E aí quê? você vai perder pelo menos uma horinha pra ir comprar rapidamente o que ela gosta. Então E vai você deixar tem um que pouco perguntar de pra coisa ela, estranha. você tem que perguntar o que você gosta de comer, né? O que você gosta de beber, enfim, pra você poder selecionar tudo pra ela pra que seja um dia perfeito, né? Só que as pessoas não se preocupam com isso, Não. né? Elas estão mais preocupadas com a grana. São Eu não tô números. preocupada com isso, eu tô preocupada com o bem-estar dela. Linha de produção, né? Exatamente. Tem salão de cabeleireiro aí, gigante, recebe muitas noivas e não tem esse cronograma. É só nome, né? Tem que ter. É nome. E aí, você sabe que quando eu montei esse espaço aqui, eu falei assim, meu Deus, eu montei esse espaço todo e as pessoas deixam de vir aqui pra ir em tal lugar, né? Por E causa lá- do nome. Exatamente. Eu não tenho nome. E lá não tem esse atendimento VIP Exatamente. personalizado. Eu estava falando isso nos bastidores. Às vezes a gente vai pra Moema, Morumbi, enfim, aqueles status, enfim, mas não tem esse primor, esse carinho, esse Diferencial. cuidado diferencial que realmente vai fazer a diferença no seu dia, que é mais importante. É o ser humano, né? Tem que E ter uma eu- consultoria antes também, né? Conceição? Sim. Os 6 anos que eu trabalhei assim para pessoas, que eu prestei serviço, eu via coisas erradas. E aquilo que eu vi de errado eu não queria para mim. Você tem que falar para a noiva, olha, no dia você tem que fazer tal coisa, você tem que vir Não assim. pode esquecer ela, Não de pode esquecer, o entendeu? sapato. Exatamente. Porque Geralmente é no dia que a gente tem que levar. A gente leva Exatamente. todo no dia, não é um dia antes. Não. Exatamente. Mas as pessoas, assim, elas acham assim, isso é besteira, faz assim. Então O problema dela, né? Se ela esqueceu, Comigo que não ligue rola. pra mãe, pro noivo, pra alguém vai buscar. Manda o Comigo tem que ser motoboy. tudo certinho. A Ellen, que é uma das minhas esteticistas que trabalham aqui, ela sabe disso. Eu sou chata. Eu sou chata porque eu quero o melhor pra elas. Né? Pra noiva ou pro dia da beleza, enfim, o que seja. Eu não quero que dê nada errado. Então eu quero que seja tudo perfeito. Até porque é o que fica, né? Exatamente. Hoje a internet tá aí pra gente falar muito, né? Pra gente contar realmente o que acontece de verdade. E também vamos falar das mães das noivas, também podem se arrumar aqui. Claro, com certeza. Eu Fazer a prova da disponibilizo noiva na também rola Claro que uma sim. semana antes. Sim, Ou até mesmo muito antes. sim. Eu tenho uma noiva aí que falou comigo ontem, ela tá desesperada, ela vai casar em julho. Ela já quer fazer a maquiagem, já quer ver como que vai ser a maquiagem dela. Maravilhoso. Pode mandar ela pra cá que eu deixo ela perfeita no local onde ela merece. E aí ela vai ter uma ideia de como ela vai ficar linda. Uma ideia não, né? Ela vai total como ela vai ficar linda no dia do Sim. casamento. Sim. Interessante. E essa equipe que tá aí, né, a Sandra e a Dai, né,
são pessoas assim que eu admirei muito, assim, pelo profissionalismo. É surreal. É. Eu falo, Sandra, você não é desse planeta, não? Eu acho que ela é meio magra. Trabalho maravilhoso. É um magra, porque ela faz assim, ela deixa a gente mais linda, claro. Mas você não fala que é a mesma pessoa. E a simplicidade, porque eu acho que hoje em dia a simplicidade é o amor, sabe? O carinho. É o nosso natural. E as pessoas, elas perdem muito isso. Elas perdem o ponto. Elas querem aparecer tanto que elas esquecem essa coisa da humildade, do amor, né? E do elas têm cuidado isso. com o próximo, do cuidado com o casamento da pessoa. Ela realmente fica satisfeita. Não é números, não é linha de produção, né? Põe ali, tem um monte de noivo e faz mais Exatamente. É surreal o que acontece. E as pessoas, infelizmente, acabam indo por esse lado, né? Porque tem o certeza. glamour, tem o bairro, enfim. Eu também penso dessa forma. Pode ser em qualquer lugar. Se fez a minha vontade, se eu sair de lá satisfeita, eu vou. Com certeza. Por isso que muita gente vai atrás de profissionais que saem de salão. Onde eu trabalhava, desculpa, eu não sei se eu tô falando demais, mas assim. Lá O onde programa é seu, super convidado. Lá onde eu trabalhei 6 anos, eu vi muito assim, eu não vou citar nome, lógico, mas assim, a pessoa não tem interesse pela pessoa que está contratando o serviço, Não, né? só se ela tem dinheiro para pagar. Exatamente, e até assim, ele tá bacana ainda. Pega um chá sem marca, sem nada, sem sabor, sem nada, vai lá e coloca. Vai lá, pega um almoço lá, tá... Gente, como que você vai lá, compra um almoço que vem naqueles negocinhos lá, Prato feito? aquelas coisas feias. Que vem no... Gente, uma noiva, ela tem que ter a louça dela, tem que ter o copo dela, tem que ter a taça dela, tudo bonitinho, não uma coisa feia daquela. E ainda personalizada se ela quiser, porque às vezes ela também personaliza. Sim. Uma água especial, Sim, um copo exatamente. especial, porque ela vai fazer o dia da noiva making off em muitas fotos. Exatamente. Se ela quisesse algo E é um meio meia diferente boca, também. se ela quisesse algo meia boca, ela fazia na casa dela. Exatamente. Né? No Marmitex mesmo. Olha, eu ficava com vergonha, eu falava, ô amiga, desculpa, mas... Que venha no Marmitex, mas coloca um prato. Exatamente. Faz uma coisa legal. E assim, um prato feio, né? Uma flor também, né? Um vasinho com uma rosa. Olha, eu vou te falar uma coisa, desculpa, mas assim, a pessoa tirava rosinhas lá do quintal pra colocar no ofurô. Eu falava, gente, como que pode um negócio desse? A pessoa pode pegar, de repente, ter uma alergia, né? Pode ter bichinho nessas florzinhas aí. Tudo Então, tem que se assim, perguntar antes se ela eu pode julgo. usar isso. Tudo que eu vi de Até errado... sabonete da alergia. Sim, tudo que eu vi de errado eu não quero pra mim. Então hoje eu busco qualidade, né, bem-estar, né? E eu, quando tem o dia da noiva, ou o dia da beleza... E é uma noiva, né? ela Ela deve ser muito gostosa. Nossa, Hoje tem ela noiva. tem que se sentir maravilhosamente bem, né? E com tudo que ela tem direito. Porque Então a ela gente sai sempre... daqui e para a rua. A gente sempre acha que a gente vai casar uma vez só na vida, né? E mesmo que seja várias vezes, todas têm que ser especial. Tem que ser especial. E outra, ela tá pagando É o pra sonho isso. dela, Não é né? uma coisa assim que você tá doando, emprestando. Se bem que doar e emprestar também tem que ser com amor, mas ela tá pagando, ela tá no direito dela, né? É um sonho também, não pode brincar com isso. De jeito nenhum. Bom, estou muito feliz com a sua entrevista e claro, quero com certeza um dia fazer o dia da noiva aqui, gente. vou adorar. A gente vai mostrar todo o espaço, tudo bem? Vamos mostrar tudo, o furô, recepção, dia da noiva. Bom, aqui onde a gente está também é um lugar maravilhoso, é a sala da noiva, tem a chaise, assim, é realmente um mimo maravilhoso, diferencial, que está de parabéns. Quero muito agradecer. Deixa o seu Instagram, que eu estou de casa, para as noivas no geral. Obrigada. Qual que é o Instagram? Olha, tá lá a Clínica de Estética Perfil da Beleza, né? Pra quem quiser ver, né? Conhecer o nosso trabalho. E é isso. Such a simple word, just do. It's harder when it's you. Try to find a solution through such a simple fact, it's true. It's harder when it's you. Try to find a solution. Watch myself try to drink it away. Turn the volume up, can't hear myself say I'm out of touch. I'm out of touch. I'm out of sync with you. I'm out of touch. I'm out of sync with you. Oh.
E esse foi o programa Simone Virtuosa de hoje. E claro, querendo Deus, na próxima semana estarei aqui com vocês de casa. Grande beijo e até lá!